Até para não ficar muito extenso o texto sagrado, e assim recebermos muitas informações, eu vou pular, depois do versículo 16, nós vamos estar lendo o versículo 22, mas já será suficiente. Porque senão eu me empolgo aqui, aí eu acabo pregando além. Né? Deus, por sua graça, Ele tem me ajudado a tirar leite em pedra. Às vezes, onde eu menos imagino, ali tem uma lição. É coisa do Senhor, né? A gente sabe que nada vem da gente, tudo vem dEle. Então, portanto, a Ele toda a honra e toda a glória sempre. Então, Juízes, capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 16, nos diz: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Agora o versículo 22. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Podemos assentar. Que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração. Ainda hoje pela manhã eu estive ressaltando que muitas vezes nós carregamos coisas no nosso coração, nós carregamos coisas em nossa alma, nós carregamos coisas em nossa vida e que, na verdade, não precisava ser assim. E quando eu falo isso, são coisas realmente assim, em termos de pensamentos, termos também assim de sentimentos. Às vezes, sabe, um medo, às vezes uma insegurança, às vezes uma tristeza, uma dor, às vezes até um sentimento de incredulidade. E não precisa ser assim, em razão da experiência que eu e você temos com o Senhor. Em um outro momento, já estive aqui considerando algumas narrativas do Novo Testamento, em especial ali no Evangelho de João, quando nós constatamos alguns encontros maravilhosos. Por exemplo, nós temos o encontro de Nicodemos com Jesus. E encontramos essa história ali no Evangelho de João, no seu capítulo 3. Não sabemos exatamente quais foram todos os seus anseios, mas a gente percebe claramente ali que pelo menos um se destaca no coração, na vida de Nicodemos, a respeito de uma fé autêntica. O texto não nos fala exatamente assim, mas resumindo o seu encontro com Jesus, essa foi a sua crise, ou esse foi seu anseio.
Aí no capítulo 4 nós encontramos ali a história da mulher samaritana, até por ocasião do culto dirigido pelos jovens, nosso querido irmão Luiz esteve meditando ali no texto da mulher samaritana, e ela também teve ali, digamos, as suas crises, os seus anseios, algumas coisas que ela carregava ali no coração, e assim promovia uma certa insegurança em termos de fé. O que eu quero chamar a atenção é que a nossa experiência com o Senhor, ela sempre precisa ser transformadora. Afinal, nós não vestimos uma capa. Afinal, nós conhecemos de fato aquele que é Deus de todo poder, Deus de toda graça, Deus de toda luz, Deus de toda libertação. Então, o nosso encontro com Ele precisa se demonstrar nessa direção sempre de transformação. O texto que estivemos lendo aqui, então, para servir como base para a nossa meditação de hoje, nos fala do anjo do Senhor. Como os teólogos usam um termo chique, né? Teólogo é uma coisa assim maravilhosa, né? Usa termos assim, que às vezes a gente fica pensando, da onde eles tiraram isso? E qual é o termo que é usado para essa manifestação do anjo do Senhor? Teofania. O que isso significa? É Deus se encarnando. E assim muitos gostam de reconhecer, exatamente nesse texto, o Jesus pré-encarnado. Antes de Jesus ter nascido de Maria, Jesus se revelando a um homem chamado Gideão. Então eu sei que o termo é um pouquinho chique, né? Teofania, mas nós não precisamos complicar, não. É o Senhor se revelando, é o Senhor se manifestando. É muito interessante que há alguns testemunhos, inclusive, em especial naqueles países onde o evangelho é de fato perseguido, o evangelho é proibido. Então, em alguns países islâmicos, há alguns relatos nesse sentido de que pessoas tiveram uma visão de Cristo. Isso não acontece assim, é claro, né, todos os dias, isso não acontece, digamos, em todos os lugares ou com todas as pessoas, mas eu até entendo, queridos, que experiências assim, às vezes, acontecem, porque Deus sabe o momento, Deus sabe da situação, Deus conhecendo a cada coração, então, muitas vezes, Ele se revela de um modo todo especial. E aqui nós temos uma revelação toda especial. Não foi Deus levantando um profeta, mas foi o próprio Senhor se manifestando, né, de uma forma física. Como era esse corpo desse anjo do Senhor, nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é o Senhor se revelando, é o Senhor falando, é o Senhor se demonstrando a um homem que precisava de um encontro todo especial. Conforme a situação que o texto nos relata, os midianitas estavam subjugando a nação eleita de Deus, ou seja, o povo do Senhor. E Deus queria mudar aquele cenário. Deus queria trazer uma libertação para o seu povo. Mas quem seria essa pessoa? E Deus viu em Gideão um grande potencial. Deixa eu chamar a atenção aqui uma coisa para todos nós. Muitas vezes Deus vê em nós algo que nós mesmos não conseguimos enxergar, algo que nós mesmos não conseguimos reconhecer, algo que nós mesmos não conseguimos perceber. Deus olhou para aquele homem, para aquele garoto, Gideão, e viu algo todo especial. Gideão, ele pode ser esse homem, ele pode ser essa pessoa usada por mim para estar abençoando o meu povo, o povo que eu escolhi, o povo que eu separei. E será que muitas vezes também Deus não tem se manifestado a mim e a você e dizendo, você é o cara, você é a mulher, você é a pessoa, você é o homem, você é a mulher que eu quero usar, isso independentemente de idade.
Eu já, até num culto aqui pela manhã, eu estava chamando a atenção quanto a isso. Chamar a atenção no sentido de estar alertando, no sentido de estar encorajando. Não importa se é jovem, ou se é já uma pessoa de terceira idade. Quando Deus se manifesta, é porque Ele sabe. Quando Deus nos chama, é porque Ele entende. E está disposto o quê? A nos abençoar, a nos capacitar, a nos conduzir, ou mesmo a abrir portas, ou ainda suprir todas as coisas, todas as necessidades. Irmãos, eu quero me deter bastante no texto de hoje, mas como preparação. A preparação do terreno do nosso coração. O entendimento que nós devemos ter antes de prosseguirmos. Quando Deus fala conosco, quando Deus se manifesta a mim e a você, Ele sempre tem propósito. Não precisamos limitá-lo. Mas também nós não precisamos nos limitar. Muitas vezes o que acontece diante de uma manifestação do Senhor na nossa vida? Às vezes até podemos limitá-lo, mas na maioria dos casos, nós nos limitamos. Logo eu, Senhor. Algo pode acontecer na minha vida, ou algo pode acontecer através da minha vida. Quando Deus se manifesta, Ele não erra. Quando Deus se manifesta, Ele não falha. Quando Deus se manifesta, demonstrando assim a sua vontade para com a nossa vida, Ele sabe perfeitamente o que está fazendo. E Deus sabia perfeitamente. O anjo do Senhor sabia perfeitamente o que estava falando com Gideão. O texto nos diz, então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abi-Esrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. A preocupação de Gideão foi salvar a sua plantação. Os midianitas muitas vezes se atreviam a invadir fazendas, a invadir terrenos, a invadir territórios para poder consumir aquilo que os israelitas haviam semeado, aquilo que os israelitas haviam cultivado. A preocupação de Gideão, portanto, era simplesmente preservar aquilo que ele havia plantado, aquilo que ele havia semeado. E de uma forma assim que podemos dizer inesperada, porque o anjo do Senhor não estava montado num cavalo branco. O anjo do Senhor, ele não estava com um exército. O anjo do Senhor estava assentadinho debaixo de um carvalho, debaixo de uma árvore. Irmãos, a gente espera uma manifestação do Senhor, geralmente, toda sobrenatural, toda grandiosa. Eu não sei como é que você se sente neste momento. Eu não sei como é que vocês têm percebido as coisas da sua vida nesse tempo. Mas saiba, de uma forma muito simples, o Senhor se manifesta a nós. O anjo do Senhor estava assentado debaixo de uma árvore, de um carvalho. E exatamente naquele contexto, o anjo do Senhor deu uma palavra a Gideão, conforme está escrito: o Senhor é contigo, varão valoroso. É muito interessante nós pensarmos o que o anjo do Senhor disse a Gideão. Primeiramente, o Senhor é contigo. Porque muitas vezes o que acontece? Em razão de certas situações da nossa vida, nós nos sentimos sozinhos. Diante de algumas situações, diante de algumas circunstâncias da nossa vida, parece que nada se encontra a nosso favor. Então aqui há um lembrete para Gideão. Gideão, você não está só. Eu estou vendo o seu coração, eu estou reconhecendo todos os seus sentimentos. Então vamos corrigir o que está torto, o que está errado na sua alma.
Você não está só. O Senhor é contigo. A ideia que eu quero trazer aqui já neste momento é que antes de Deus realizar uma grande obra através da nossa vida, primeiramente o Senhor precisa nos curar. O Senhor precisa corrigir as distorções que muitas vezes se encontram na nossa alma, no nosso coração. E como nós podemos constatar aqui no texto, Gideão, ele tinha uma visão totalmente distorcida a respeito de si. Mas já no primeiro momento, o Senhor fala com ele: varão valoroso. Como é que você se enxerga? Como é que você olha para você? A mensagem de hoje não é uma mensagem de autoajuda, mas é uma mensagem para nós estarmos reconhecendo de que verdadeiramente o Senhor nos ama e Ele nos enxerga de um modo todo especial. Deus falou com Gideão, varão valoroso. O ânimo de Gideão precisava ser desperto. Ele precisava olhar para si do modo como Deus o enxergava, do modo como Deus o via. Não é ouvia, não, tá? Há uma cacofonia aqui, né? Do modo como Deus o separado via. Como é que você tem se enxergado? Amados, nós precisamos corrigir, sabe, todas as distorções da nossa autoimagem. Muitas vezes, nós não nos enxergamos como Deus nos vê. E sabe como que Deus nos vê? A palavra de Deus nos ensina sobre isso. Deus nos vê como filhos. E eu gosto de pensar nessa ideia, eu gosto de pensar nesse conceito, porque muitas vezes nós precisamos nos libertar daquela ideia de empregados. Aos olhos do Pai, nós não somos empregados. Aos olhos do Pai, nós somos filhos. E Ele lida conosco como filhos. Então é fácil para Deus falar assim para mim, valoroso. Falar assim para você, valoroso, valorosa. É muito interessante como um adulto lida com a criança. Você é tão lindinho, é tão lindinha, não é assim? A Aurora, por exemplo, né? Cadê o Daniel? Né, Daniel? A gente olha para a Aurora assim, ela me encanta, fica dando um tchauzinho para a gente, fica dando um tchauzinho para todo mundo. Ela me vê, parece que ela não demora muito, me reconhece, dá aquele sorrisinho assim, encantador, e a gente fica encantado também, né? A gente fala, que menininha linda, gente! É assim que Deus olha para a gente. Você é lindinho. Você é lindinha. Você é tão fofinho para Deus. Você é uma gracinha para o Senhor. Deus nos vê com carinho. Olha só como que a nação de Israel foi tratada no Antigo Testamento. Bichinho, ó, bichinho de Jacó. Eu sei que soa estranho aos nossos ouvidos, porque quando fala bichinho no nosso contexto, a gente lembra de minhoquinha, a gente lembra de um vermezinho, né? Um bichinho assim, sabe? Que pode ser esmagado, pisado, mas não. No coração do Pai, quando Deus se dirigiu assim, era um sentido realmente carinhoso, que nos vê o quê? De modo afetivo, de modo amoroso. E Deus, então, através dessa manifestação, o anjo do Senhor se dirige a Gideão, varão valoroso. Mas ele não se enxergava assim, ele não se reconhecia assim. Mas à luz da palavra do nosso Deus eterno, qualquer sentimento diferente disso, contrário disso, precisa de fato ser corrigido. Eu preciso me convencer, sou amado sim pelo Senhor. Eu sou filho dele. Ele não me vê como pouca coisa, ele não me vê como qualquer coisa, ele me vê como alguém e alguém de valor. Eu sou de valor, você é de valor, a tal ponto de ter entregado Jesus para morrer por nós na cruz.
porque nós somos valorosos para Ele. Amém, irmãos? O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas olha só, diz o texto, mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. Não lembra nos dias de hoje? Esse questionamento nos faz pensar muitas vezes a nossa atitude, o nosso coração. Se o Senhor nos ama, por que esse acidente? Se o Senhor nos ama, por que essa enchente? Se o Senhor nos ama, por que essa perturbação? Se o Senhor nos ama, por que essa luta, por que essa provação, por que essa tentação, por que essa dor, por que esse espinho, por que essa dificuldade? Muitas vezes questionamos o grandioso amor de Deus em razão das circunstâncias de momento. E nessas circunstâncias dolorosas e tristes da vida, nessas situações de tragédias da vida, nós nos sentimos desamparados. Até queremos ensinar a Deus, né? Até queremos ensinar a Deus. Se o Senhor nos ama, o Senhor não deveria ter nos tratado assim. Se o Senhor nos ama, o Senhor não teria permitido isso. Se o Senhor nos ama, essas coisas tristes da vida não deveriam acontecer. Foi algo nesse sentido que Gideão estava dizendo para o anjo do Senhor. E aqui fica muito evidente, tá? Que os homens do passado não eram assim tão diferentes, né, dos homens de hoje, não, irmãos. Não são, não. A gente pode viver em culturas, terras diferentes, nós podemos viver, né, num tempo diferente, mas, em essência, temos os mesmos questionamentos, as mesmas perguntas, as mesmas dúvidas e, às vezes, até mesmo as mesmas incredulidades. E assim Gideão fez esse questionamento: Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Por que essas coisas estão acontecendo? Muitas vezes nós temos um conceito errado. Achamos que Deus tem que estar nos protegendo de tudo, que Deus tem que estar nos livrando de tudo, e que nenhuma dor, que nenhuma tristeza, que nenhum sofrimento pode vir sobre nós. Isso é um erro. E esse tipo de pensamento distorce a nossa própria autoimagem. Porque começamos a atribuir o sofrimento como sendo o quê? Algo punitivo. Se eu estou passando, né, por algum sofrimento, estou passando por alguma dor, é porque eu estou sendo punido pelo Senhor. Muitas vezes o homem caminha nessa direção. E isso reduz o homem numa situação de viver cabisbaixo, de viver desanimado, de viver incrédulo, de viver desencorajado. E isso precisa ser corrigido. É claro, queridos, nós não podemos, né, ser nem 8 nem 80, né? Não é porque Deus me ama, então que agora eu vou erguer, né, a ponta do meu nariz, estufar o peito, né? Então, vou caminhar de modo arrogante, de modo orgulhoso. É claro que não. Mas também o outro lado da moeda, ficar cabisbaixo e não acreditar em mais nada, também isso é pecado. Deus não se agrada. A grande verdade, irmãos, é que o nosso encontro com o Senhor deve ser algo transformador, nos ajudando a reconhecer o que nós somos nele. O que a palavra de Deus me diz a meu respeito? O que a palavra de Deus diz a seu respeito? Somos aceitos por Ele. Somos justificados em Cristo Jesus. Somos amados pelo Deus eterno. Portanto, varões e varoas valorosos na graça do Senhor Jesus. Ainda Gideão, ele levanta outro questionamento, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Olha só,
se eu não entendo o que Deus tem feito na minha vida, se eu não entendo o que eu sou para o Senhor em Cristo Jesus, eu também vou chegando a conclusões erradas das suas maravilhas no tempo presente. Gideão apenas reconheceu as maravilhas do passado, mas não foi capaz de reconhecer o quê? As maravilhas do tempo presente. Quem é que disse? Aonde está escrito isso? Que quando as situações se encontram temerárias, difíceis, complicadas, Deus não está manifestando as suas maravilhas. Diante de Gideão, estava acontecendo algo maravilhoso. Ele viu o anjo do Senhor. Ué, vocês compreenderam? Como que Gideão estava questionando das maravilhas de Deus naquele tempo? Ele não estava conversando comigo, não. Ele não estava conversando com um ser humano. Ele estava conversando com o anjo do Senhor. Já era motivo de encantamento, já era motivo, sabe, de alegria, já era motivo para dançar, para festejar, para celebrar. Mas ele estava olhando para as coisas do passado e não reconhecendo algo grandioso do momento. Se eu não entendo, se eu não aceito que de fato sou amado por Deus, eu só vou reconhecer as coisas do passado. E olha só, das maravilhas dos nossos pais. Ele não está falando das maravilhas que ele havia vivenciado, das maravilhas que ele havia experimentado, mas estava falando de coisas antigas. Irmãos, é somente coisas antigas? É somente coisas passadas? É somente coisas de lá de trás? Não. Hoje é tempo de nós reconhecermos as maravilhas do Senhor. O texto que foi mencionado aqui pela nossa dirigente, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, é um lembrete. É um lembrete. Ele continua sendo o mesmo. Só que ele não é uma fotocópia. E não trabalha com uma fotocópia, sempre repetindo as mesmas cópias. Ele é o Deus de novidade. E ele sempre vai agindo de acordo com o seu extraordinário. Ele sempre vai agindo de acordo com a sua sabedoria. Ele sempre vai agindo de acordo com a sua vontade. E aprove ao Senhor se manifestar a Gideão desse modo, como o anjo do Senhor. Gideão não conseguiu reconhecer isso. Então, de uma forma assim, sabe, questionando, duvidando, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou. Quantas vezes eu e você fazemos como Gideão? O Senhor nos desamparou. Quantas vezes eu e você fazemos como Gideão? O Senhor se esqueceu de nós. Quantas vezes eu e você fazemos como Gideão? O Senhor não está aqui. Gideão estava conversando com o anjo do Senhor. Mas o Senhor não está aqui. O anjo do Senhor havia se manifestado, mas o Senhor não está aqui. Ele viu com os olhos, mas não viu com a alma, não viu com o coração, não viu com os olhos da fé. E quantas vezes estamos vendo com os olhos, mas não estamos sendo capazes de ver no espírito. Não estamos conseguindo ver além das aparências, né? Além das circunstâncias. Mas são coisas maravilhosas de Deus ao nosso redor. É a graça do Senhor se manifestando. É o seu amor se apresentando. Estou aqui. Eu estou com você. Olha, queridos, não é uma palavrinha, sabe, para te estimular, não. É para você ter consciência. Deus está conosco agora. Deus está presente em nós agora. E Ele se revela como Ele quer.
Mas o importante é entendermos, ele está se revelando, ele está se demonstrando, ele está se revelando a mim e a você. Isso deve ser motivo de alegria. Olha, se realmente Gideão tivesse clareza daquilo que ele estava vendo, daquilo que estava testemunhando, ele estaria o quê? Comemorando, ele estaria celebrando, ele estaria se alegrando, ele estaria festejando, ele estaria dançando. O Senhor está aqui comigo agora. E eu estou dizendo, o Senhor nos desamparou. Gideão fez isso. Estava ali o anjo do Senhor diante dos seus olhos, mas o Senhor nos desamparou. E sabe por quê? Isso, queridos. Porque alguma coisa aqui precisava ser curada na sua alma, no seu coração. Não enxergamos com os olhos, nós enxergamos é com o coração. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? O Rogério me acha lindo. Eu não sei se já mandou para você, Márcio, mas às vezes ele manda lá para mim. Todo dia quase ele me manda. Eu queria ter o seu rosto. O Rogério já falou assim para mim, pastor, vou ficar tão feliz se chegar lá no céu, poder mudar de rosto, e ter tipo assim o seu rosto. Aí ele fala, o seu rosto parece de um americano. Não sei aonde, mas eu acho que eu tenho, né, um rosto de americano, não sei aonde. Ele enxerga com o coração. Ele não enxerga com os olhos dele. Concorda comigo? Sou feio aberto, né, Márcio? Mas ele enxerga com o coração. Mas brincadeiras à parte, irmãos. A vida nós enxergamos é com o coração. Se o meu coração estiver cheio de fé, eu vou ver Deus em todo lugar. Se o meu coração estiver cheio da presença de Deus, eu vou reconhecê-lo em todos os meus caminhos. Mas se o meu coração estiver cheio de medo, não reconhecerei Deus em lugar algum, ainda que Ele esteja na minha cara, ainda que Ele esteja na minha frente. O anjo do Senhor estava na cara, sabe? Estava ali diante de Gideão, e ele dizendo, o Senhor nos desamparou. O anjo do Senhor estava falando com ele, e ele achava que Deus tinha o quê? O desamparado. Nós não enxergamos com os olhos, nós enxergamos com o coração. Não adianta. Por isso esse conceito do que nós estamos carregando na nossa alma, o que nós estamos carregando no nosso coração, é um conceito, sabe, libertador. Se eu estou realmente carregando Deus, se o meu coração está cheio de fé, se o meu coração está cheio de esperança, se o meu coração está cheio de ânimo, tudo será diferente ao meu redor. Não é que eu vou estar usando, sabe, uma venda nos olhos e assim caminhar de modo cego. Não. Pelo contrário, eu estarei sim reconhecendo os midianitas, estarei sim reconhecendo a opressão dos inimigos, estarei sim reconhecendo as dificuldades do caminho, mas ao mesmo tempo, verei Deus em todo o tempo, verei Deus em todo lugar, reconhecerei o Senhor em toda a situação. E é assim que nós precisamos caminhar. Por isso que muitas vezes, antes de Deus fazer algo através de nós, precisamos, e insisto aqui mais uma vez, precisamos ser curados na nossa alma. E como isso acontece? Enxergando a nós mesmos, do modo como Deus nos enxerga, do modo como Deus nos reconhece. No Senhor, você não é pouca coisa, não. Em Cristo Jesus, você é poderoso. Em Cristo Jesus, você pode reinar. Em Cristo Jesus, você pode interceder por vidas. Em Cristo Jesus, você é sal. Em Cristo Jesus, você é luz. Em Cristo Jesus, você é tão importante que você tem o cargo de embaixador. Não é embaixador dos Estados Unidos, nem embaixador da França, mas você é um embaixador do reino de Deus. Como é que você se enxerga? Como é que você se reconhece à luz da palavra? Gideão estava tendo dificuldade exatamente de se reconhecer segundo o olhar divino.
Olha só o que ele diz ainda, queridos. Melhor dizendo, o texto nos diz, então o Senhor olhou para ele e disse. Vamos parafrasear? Acorda, José. Acorda, José. Há força em você. Há uma força que você não está se vendo, que você não está vendo. Há uma força que você não está reconhecendo. Então, o anjo do Senhor fala para ele, vai nesta tua força. E olha só, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Qual era o anseio de Gideão? Era ver seu povo livre. E Deus está dizendo, essa libertação essa libertação do seu povo será através de você. Deus estava mostrando para Gideão uma força que ele não sabia que tinha, uma força que ele não reconhecia. Como é que nós temos caminhado na vida? O Senhor tem se revelado através de Jesus. Conhecemos o Evangelho, que é poder para a salvação de todo aquele que crê. Como eu gosto de lembrar, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu não tenho pouca vida, eu tenho uma vida abundante em Jesus. Como é que você se vê? Como é que você se reconhece? Como é que você se enxerga? O Senhor fala para Gideão, vai nessa tua força. Há algo em você que pode promover a libertação dos israelitas. E será que o Senhor não está falando para mim hoje e para você também? Olha, há uma força, e força de Deus. A força da graça de Deus, a força do Evangelho em você. E isso pode transformar nações. Isso pode transformar gerações. Isso pode transformar multidões. Isso pode transformar, sabe, todo o ambiente onde o crente se encontra. Não importa o lugar. O contexto ali de Gideão era de opressão dos midianitas. Mas Deus estava falando para Gideão, através de você, algo pode acontecer. E Deus fala para nós hoje, através de nós, a igreja de Jesus, algo pode acontecer nesse tempo. Algo pode acontecer nessa geração. Eu não sei você, eu tenho orado pelo Brasil. Porque eu acredito que Deus pode realmente fazer algo por nossa nação. Mas nós precisamos reconhecer a importância do nosso clamor, a importância da nossa atuação como filhos do reino. Nós precisamos entender que nós somos separados pelo Senhor para fazermos a diferença no nosso tempo, na nossa geração. Gideão achava isso tudo muito distante. Não pode acontecer nada, porque o Senhor nos desamparou. E isso em razão de uma distorção em sua alma. E quantas vezes carregamos uma distorção na nossa alma? Quantas vezes carregamos uma distorção no nosso coração? Porque permitimos que as circunstâncias estejam ditando. As circunstâncias falam. E começamos a ouvir as circunstâncias e não a voz do Senhor. Então, de acordo com o texto sagrado, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás o Brasil. E livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei. Por que é difícil nós acreditarmos naquilo que Deus fala a nosso respeito? Por que é difícil? Você sabe por quê? Porque é mais fácil reconhecermos as bênçãos na vida dos outros do que na nossa própria vida. Posso falar uma coisa para você? Você é feliz.
Só que muitas vezes você não sabe. Você é abençoado. Só que muitas vezes você não sabe. O poder de Deus está em você. Só que muitas vezes você não sabe. A graça do Senhor é por você. Em todo tempo. Em qualquer circunstância. Porque a promessa do Senhor Jesus é essa: eis que estou convosco todos os dias, até o quê? A consumação dos séculos. Os séculos não se consumaram, ou seja, não acabaram. Estamos no século 21. Chegar ao século 22 está difícil, né? Mas imaginemos se chegarmos lá. Porque o Senhor está conosco. Todos os dias. Em todo o tempo. Em qualquer território. Em qualquer circunstância. E assim nós precisamos reconhecer, de acordo com aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos fala. Mas qual foi a resposta de Gideão? Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Deus já havia dito, vai nessa tua força. E qual é a pergunta aqui de Gideão? Como que eu vou livrar Israel? Irmãos, é que às vezes nós queremos coisas que nós não temos e nem precisamos. Vamos ilustrar um pouquinho. Quando Davi se predispôs a enfrentar o gigante Golias, o que ele tinha? A funda, a vara ele tinha, né? Também a vara ele tinha, né? A vara ele também tinha, era pastor, né? De ovelha, então ele tinha a vara, o cajado ali, ele tinha. Mas o que tentaram colocar em Davi? Uma armadura. Uma armadura de quê? De soldado? Né? De um guerreiro. Então, uma espada, um escudo, né? Uma proteção, um capacete, qualquer coisa assim. Né? Uma armadura. Mas não era a força de Gideão, aquela armadura. A força de Davi. A força de Davi era o quê? Era o cajado. Não, vamos colocar em termos físicos, né? Era o cajado, era a funda. Mas aprove ao Senhor usar a funda de Davi. Essa era a força dele. Qual era a força de Gideão? O texto não nos fala se era uma funda, se era uma espada, o que era. Mas ele tinha algo que era suficiente para encarar toda aquela situação de desafio. O que eu tenho? Muitas vezes eu não sei. O que você tem? Muitas vezes você não sabe. Mas Deus sabe. Então Deus fala conosco, vai nessa tua força. Assim como Deus fez com Gideão, vai nessa tua força. Mas muitas vezes nós nos perguntamos, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou livrar a Israel? Como é que eu vou abençoar o Brasil? Como é que eu vou abençoar a minha nação? Como é que eu vou abençoar a minha geração? Como é que eu vou fazer a diferença nesse tempo? É na tua força, Deus sabe. E se você não está reconhecendo, reconheça. Né? Reconheça. Qual é a sua força? Eu sei quais são os dons e talentos que Deus, né, tem me concedido. O nosso querido, amado, o excelentíssimo irmão Nelson, né, irmão Nelson? Nosso excelentíssimo irmão Nelson, estava me perguntando ontem, pastor, como é que veio essa ideia aí de escrever todos os dias? Irmão, eu nem sei direito. Não, é período de férias. Aí ele comentando, é interessante que o pastor escreve, não é algo que já pregou, não. Está colocando assim todos os dias, algo novo, diferente. Né? Aí, como é que isso acontece? É Deus. Vamos falar o quê? É Deus. O dia de amanhã já está pronto. Se eu quiser fazer isso depois de amanhã, eu também faria. Não. Mas o maná a cada dia, né? É o maná para cada dia. Não precisa adiantar nada. Não precisa ficar preocupado com terça-feira. Gente,
Não vou escrever 5 horas da manhã, né? Eu costumo acordar 5 horas, 5h30 da manhã, por isso que eu fico madrugando ali, colocando o texto, né? Mas já está pronto no dia anterior. Já aconteceu. Já acordar às 5 horas da manhã, não consegui preparar nada do dia anterior, então vai ser agora mesmo, a cabeça fica meio lenta, meio mole, está acordando ainda, mas vai. Qual é a sua força? Não tem de fazer a força, o que é a força do pastor. Faça o que é a sua força. Aquilo que Deus tem lhe confiado. Deus tem te abençoado com algo. Deus tem te dado um dom. Deus tem te dado um talento. Deus tem te dado uma força. Vai nessa tua força. Irmãos, como nós precisamos aprender a colocar diante de Deus o que nós já temos. É mais ou menos o seguinte, Senhor, tem um garoto aqui, só tem 5 pães e 2 peixinhos. Né? É o que ele tem. Nós precisamos aprender a colocar diante de Deus o que nós temos. Você tem vida? Coloque a sua vida. Você tem cabeça? Coloque a sua cabeça. Você tem coração? Coloque o seu coração. Você tem dons e talentos? Coloque o que você tem. De repente você pode imaginar assim, mas isso eu uso lá no meu trabalho. Mas o que você usa no seu trabalho também pode ser bênção. O que você usa no seu trabalho também pode fazer diferença. Hoje achei lindinho, né? O nosso irmão Ulisses. Ele pegou o tapete ali na frente, olhou o tapete, estava sujo. Vou levar para casa e vou lavar. Depois ele me manda 4 fotos lá do tapete. O tapete está bonitinho, estava encardido o negócio. O negócio estava encardido. Ele colocou o quê? A sua habilidade, o material de limpeza que ele tem. A gente coloca o que a gente tem. O que a gente tem. O que a gente sabe, o que a gente conhece, o que a gente é capaz de fazer. Senhor, estou aqui e deve ser para a sua glória, deve ser para o seu louvor. E eu preciso caminhar acreditando nisso. Mas olha só, a sua autoimagem distorcida. Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés. E eu, o menor na casa de meu pai. O que Gideão está dizendo? Não sou ninguém. Senhor, não sou ninguém. Vamos ser sinceros? Às vezes não fazemos assim. Eu não sou ninguém. Eu já estava no seminário. Eu relutei, pastor, não, porque eu não sou ninguém, eu não tenho condições de ser pastor, eu pensava. Eu pensava assim, eu tinha medo. Já pensou, assumo uma igreja, assumo um ministério, aí chega lá um dia, irmão, não sei o que pregar hoje não. Né? Eu pensava, não vai ser isso. A preocupação era tanta, né? O medo era tanto, o receio era tanto, que eu achava que um dia ia faltar mensagem. Aí um dia lá no seminário, o professor contou uma história, que depois de 2 anos de ministério, o pastor entregou, né, o seu ministério, porque não sabia mais o que pregar para a igreja. Aí eu falei, Senhor, não me deixe passar essa vergonha não, não me deixe. Irmãos, o Deus que chama capacita. Ele sabe até onde nós podemos ir. Ele sabe. Você já pensou se estivesse preocupado? Eu estou aqui escrevendo esses textos diariamente, aí um dia vai faltar uma mensagem para pregar no domingo. Porque eu não vou poder repetir o que já escrevi? Irmão, não tem isso. Deus é maior do que um homem. Deus é maior do que a nossa humanidade. Deus é maior do que todos os nossos recursos. Deus é maior do que qualquer compêndio de teologia, Deus é maior do que qualquer, dicionário bíblico, Deus é maior do que tudo. Toda fonte de sabedoria está em Deus, e Ele abençoa, Ele capacita, eu apresento a Ele o que eu tenho, e Ele multiplica. Você apresenta a Deus o que você tem, e Ele multiplica. É o que Ele faz, porque o poder e a graça pertencem ao Senhor.
sem prolongarmos mais, né? Porque já está quase dando 9 horas aí, não vai demorar muito. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Então, o anjo do Senhor deixou claro o que ia acontecer. Eu não li. Mas Gideão faz um teste com o anjo do Senhor. Algumas comidas foram preparadas. E o Senhor se manifestou ali com poder. E logo em seguida ele sumiu, desapareceu. Não estou entrando aqui em detalhes não, para a gente não se enveredar em muitas informações. O que eu quero chamar a atenção é que depois dessa experiência, lá no versículo 22, não é isso? O 22. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Ele acordou. Ele arregalou os olhos. Agora eu estou entendendo o que aconteceu. Eu não estava diante de qualquer pessoa, não. Eu estava diante do anjo do Senhor e eu vi ali, né, eu vi face a face. Ele ficou com medo. O que vai acontecer comigo agora? Deus nos fala, para que ele não tivesse medo. Porque Deus tinha um propósito com ele. Vamos lá, irmãos. Para caminharmos aqui nos finalmente. Às vezes Deus quer nos chacoalhar. Acorda. Sou eu. Acorda. Estou aqui. Abra os olhos e veja. Abra os olhos e veja. Eu estou me manifestando a você. O texto sagrado nos diz: então viu Gideão. Ué, ele não tinha visto antes? Claro que ele viu. Mas agora estava vendo de um modo diferente. Ou seja, agora reconheceu. A ideia é essa. Agora ele reconheceu. Porque antes não estava reconhecendo. Ele estava vendo com os olhos. Mas ele não estava conseguindo realmente enxergar, sabe? Pela fé. Era o Senhor que estava ali. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor. Ele foi tardio para reconhecer. E quantas vezes eu e você estamos sendo tardios em reconhecer: Deus está aqui. Mas por que às vezes nós somos tardios? É porque nós criamos toda uma expectativa. Eu disse que o anjo do Senhor se manifestou de um modo muito simples a Gideão. Ficou debaixo de um cavalo, debaixo de uma árvore. Ele não estava montado num grande cavalo branco, ele não tinha nenhum grande exército. Não, mas de um modo muito simples. O anjo do Senhor se manifestou. Parecia mais um, mas não era mais um, era o anjo do Senhor. Há situações assim, é só uma coisinha, é só um evento, é só mais uma presença. Não, irmãos. As situações são todas elas especiais, porque são coisas de Deus para a nossa vida. Vamos ficar em pé nesse momento. Corrigindo ou curando-se de uma autoimagem distorcida. Por quê? Para que possamos ser capazes de ver, de enxergar. Se eu carrego Deus em minha alma, se eu carrego fé no meu coração, se eu carrego, sabe, uma esperança no meu espírito, eu vou reconhecer Deus em todo momento, qualquer circunstância. Mas, por outro lado, se eu estiver carregando medo, desânimo, incredulidade, insegurança, parece que Deus não está em lugar algum. Até num ambiente como esse, até numa casa de oração, até num encontro, sabe, com a igreja do Senhor, parece que Deus não está ali. Eu não sei, sabe? Parece que, às vezes, algumas pessoas ficam esperando um malabarismo, uma acrobacia, uma mágica acontecer,
Não é para reconhecer que algo extraordinário está acontecendo da parte do Senhor. Eu não sei se eu fui claro com você. Parece que tem que ter assim, sabe, uma nuvenzinha, sabe, correndo aqui pelos ares. Eu não estou falando daquela fumacinha, não, sabe? Mas estou falando uma coisa assim, sabe, celestial. Parece que o templo tem que balançar. Não, Deus está aqui porque o templo está balançando. Ou as luzes têm que se apagar, né? Assim, de repente, porque o Senhor está presente. Ali na visão, né, de Moisés, na sarça ardente, a árvore ali, né, em chamas, o arbusto ali em chamas, aí parece que tem algo acontecer assim também, irmãos, tem que acontecer aqui dentro, sabe aqueles 2 discípulos, né, a caminho de Emaús, Jesus conversando com eles não reconheceram que era Jesus no primeiro momento, mas depois eles falam assim, mas enquanto ele falava, não tinha algo que aquecia o nosso coração? Algo que está aquecendo o seu coração agora? É porque o Senhor está aqui. Algo que está te encorajando, algo que está iluminando o seu entendimento, é porque Deus está aqui. Você não precisa ter raios e trovões, nuvens, sabe, aqui, templo balançando, porque a gente gosta, né? Se Josué orou, né? Se começarmos a orar, esse templo treme, né? A gente gosta disso, a gente quer ver isso. De repente, línguas repartidas, né, como fogo, pousou sobre a cabeça de cada um. Não vai acontecer nada disso, não. Eu sei que Ele é poderoso para fazer essas coisas acontecerem, mas geralmente não acontece. Em casos especiais até acontece. Mas é tão bom nós sentirmos uma coisa aquecendo aqui dentro, aquecendo a nossa fé. Deus está neste lugar. Deus está aqui. Deus está falando comigo, Deus está falando com você. É tempo de se curar, sabe? Das distorções. De uma autoimagem corrompida pelo pecado. De uma autoimagem limitada pela incredulidade.